Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Israel e eu sou um músico. Bom, a minha profissão de músico envolve vários aspectos relacionados à música. Em primeiro lugar, eu sou um professor, eu ensino música, principalmente o meu instrumento, que é o piano, né? Aqui nós temos no caso um teclado. Hum, E, e entre outras coisas, eu ensino a tocar piano, né, um pouco também de técnica vocal, a leitura de partitura, e meus alunos vão desde crianças de 6 7 10 anos até adultos, né, de todas as faixas etárias. E também tenho o serviço de arranjo de instrumentos ou vocal, então eu escrevo o que cada instrumento ou voz vai cantar dentro de um grupo ou tocar dentro de um grupo. Também sou um assessor musical, eu facilito músicas, então às vezes uma música tem muita cifra, muita coisa, eu reduzo para que as pessoas que não têm tanto conhecimento elas consigam mesmo assim executar a música. Né? Eu sou um assessor musical da Diocese Meridional da Igreja Anglicana do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, a região de pega toda uma parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O meu sonho de ser músico é muito complicado porque eu faço uma coisa que muitas pessoas gostariam de fazer, mas não fazem profissionalmente, assim como hobby, né? E o hobby de muitos é uma profissão para mim. É, eu sei música desde pequeno, né? Toco piano já faz bastante tempo, toco teclado e tive meu primeiro teclado há tempo, mas principalmente depois que eu terminei a faculdade, né? Claro, a gente sai pensando em ser aquilo que a gente estudou para ser, né? Nesse caso, como eu estudei para ser professor de música, o meu curso é de licenciatura, portanto para ensinar, para ser professor, é licenciatura em educação artística, então é uma forma de arte com ênfase em música, né? Então a principal dessas artes é a música. E aí, assim que eu terminei a faculdade em 2015, eu voltei para o Rio Grande do Sul, que é a minha terra natal, e aqui então eu comecei a me estruturar, a ir atrás de alunos, e então dá para dizer que quando eu entrei na faculdade em 2011, né, quando eu comecei o meu curso, pode-se dizer que foi quando eu comecei a fazer o meu sonho de ser músico, de ser um músico bem-sucedido. Ali então começou esse plano para que isso se concretizasse. Eu comecei dentro da questão profissional, na verdade, eu estudei antes de começar a escola, o ensino básico, eu comecei a estudar música. O meu primeiro teclado, o meu primeiro teclado, eu devia ter uns 3 4 anos, eu nem sei se ele ainda funciona, mas ele está aqui, né? Então, depois disso eu fui para o ensino regular, estudei na Escola Adventista de Cachoeirinha, aqui na minha cidade. E lá também eu comecei as minhas primeiras aulas de teclado com professora aos 8 anos, na terceira série. Tá? Isso deve ser o que? Em 97, 98, eu não sei direito. E depois eu passei por vários outros professores, foram um total de 6 professores que passaram de forma particular, igual eu dou aula, também já me deram aula. A última professora particular de piano que eu fiz realmente era um piano, ela tinha um piano de parede, né? Foram outras dificuldades, outras questões, e eu aprendi bastante com ela, inclusive, a professora Rosane, a qual eu tenho contato até hoje com ela. E depois disso, eu fiz o meu ensino médio aqui na minha cidade, mas isso tem pouca influência, na verdade, com relação à minha profissão. Depois disso, em 2011, então aí sim eu fui para São Paulo, onde eu estudei no UNASP, o Campus 2, na cidade de Engenheiro Coelho. E lá é que eu fiz o curso de licenciatura em Educação Artística, né, o curso de música. Depois disso eu voltei para o Rio Grande do Sul no comecinho de 2016, aonde eu estou até o momento hoje, né, aqui na cidade de Cachoeirinha, a região metropolitana de Porto Alegre. E aqui então eu me realizo aqui nas minhas profissões, na minha profissão. Ser músico não foi uma coisa fácil, não dá para dizer assim que foi do dia para a noite,
né? Aliás, música, nada do que se trata com relação à música é do dia para noite. Esse negócio que a gente escuta falar assim, aprenda música em uma semana, esquece, isso não existe, né? Tu pode passar uma vida inteira e não aprender tudo sobre música. E nem os grandes pianistas, nem os grandes músicos vão saber tudo de música, porque eles vão sempre desenvolver algo novo ou alguém vai desenvolver. Mas eu tive que ir um passo de cada vez, um degrau de cada vez, né? Nem para que fosse um passo maior que a perna, da qual eu não pudesse aguentar, né? Nem que fosse um passo muito pequeno, a qual eu também não fosse ter um recurso, um retorno. Então eu fui atrás de alunos, eu panfletei muito, eu por conta, sozinho na rua, né? Fui atrás de igrejas, eu tenho um trabalho principalmente com igrejas, é um trabalho dentro da música sacra. Então, eu tive indicações de amigos, né, até chegar no lugar onde eu estou hoje. Muitas pessoas não botavam fé nessa questão de serviço, né? Ser um instrumentista de igreja dentro da própria igreja, pessoas ali dentro não botavam fé nisso, até que elas chegaram à conclusão de que era necessário realmente ter um músico dentro da igreja que soubesse o que estava sendo feito, o que estava acontecendo, assim, enriquecendo o repertório da igreja. Então foi uma coisinha de cada vez. Então comecei tendo poucos alunos, a partir dali eu fui expandindo, alguns alunos continuaram, outros pararam. Eu também fui me aprimorando, então eu também faço alguns cursos de piano para sempre estar em constante aprimoramento e assim ir crescendo. Então hoje eu já tenho mais alunos, mais estabilidade, eu trabalho com uma igreja, uma diocese, né? Tenho uma turma de piano e que é uma experiência, inclusive, que eu fiz no fim do ano passado e que deu certo, e tenho mais os alunos particulares. Eu sempre tive muito apoio o que eu queria fazer, né? Não tenho nada do que reclamar. Foram os meus pais que me deram o primeiro teclado, né? Aquele pequenininho, e isso com uns 3 4 anos de idade. Depois eles me deram o maior, né? Esse aqui na verdade é o meu quarto teclado, se eu bem me lembro, contando com esse é o quarto teclado. Então eles sempre pagaram bons cursos também para mim, não eram aqueles melhores, mas eram bons cursos, bons professores. Né? E depois eu fui para a faculdade, eu recebi também ajuda. Outra parte também eu recebi ajuda da minha esposa hoje em dia, né? Principalmente com relação a ter alunos, eu trabalho por conta, né? Então eu faço contratos, né? Eu não sou um contratado, eu não tenho CLT, minha carteira, não, nada disso. Eu tenho a minha escola, a minha assessoria, e aí eu presto um serviço a essas, mas enquanto não tinha alunos, não tinha isso, era pouca coisa e tinha que ir atrás, a minha esposa me ajudou bastante, né? A gente tinha poucos recursos na época. Então, e assim tudo foi se concretizando, foi dando certo até chegar no que está hoje. Né? Eu me é, eu poderia me definir um profissional bem-sucedido porque eu trabalho na área que eu estudei para fazer, né, e tenho uma boa renda com relação a isso. Foi sempre um desafio porque no Brasil a música não é bem vista, né? Não assim como uma prioridade. Ela é muito legal, muito interessante, as pessoas gostam, mas ela é um item de segunda, terceira, quarta, sei lá que necessidade, se é que é uma necessidade. Então, ser músico é muito complicado. Muitas pessoas, eu gostava muito de informática, fiz alguns cursos na área também, e quando eu fui fazer música, todo mundo estranhou, né? O que eu estava fazendo no mundo da música, mesmo que eu já fizesse isso desde pequeno. Tu tem um possível futuro profissional bem sucedido, né, numa área que tem vasta abrangência, que é a informática, e de repente eu mudo, pá, e vou para o teclado, né? Então isso foi bastante choque para algumas pessoas, bastante chocante. Mas eu fui vencendo e superando essas etapas, né? Como eu disse, muitos membros das igrejas onde eu trabalho achavam também que não era necessário um músico, e esses mesmos membros hoje, eles veem a importância que é ter uma pessoa que adapte as músicas às necessidades dele, que consiga tocar essas músicas, executar de forma correta e de forma competente essas músicas, né? Coisa que antes não acontecia, era cada um cantando por si. Eu às vezes fico em dúvida sobre o que realmente estava acontecendo. Eu não sei,
mas parecia, alguns falaram de um quadro bem caótico. Né? Infelizmente, isso acontece entre os próprios músicos, muitas vezes, que não sabem se valorizar ou dar o devido valor ao seu trabalho. Então, às vezes, subestimam essa necessidade. E isso teve que ser superado, e mostrando a importância de ter uma música bem executada, eu tenho mostrado então que sim, é importante um músico para o mundo, assim como sempre foi para várias coisas que nós fazemos, sejam jogos, filmes e coisas assim, que tem músicas e cuja trilha sonora é super importante, também é importante em demais áreas, principalmente, por exemplo, no ramo sacro, no ramo da igreja, né, onde ela faz toda a diferença dentro de uma liturgia, dentro de um culto. Fazer música dá medo desde o começo, na verdade, né? Porque quando eu entrei na faculdade, as pessoas diziam: onde é que tu vai trabalhar? O que que é o teu ramo? O que que é a tua área? Tu toca todos os instrumentos? Tu vai tocar todos os instrumentos? O que que tu vai fazer? Vai dar aula para quem? Tem tantos alunos assim? Tem tantas pessoas? Tem tanto serviço? Esse era um monte de perguntas que eu recebia, era bastante. E eu também me fazia essas perguntas. Mas eu pensei o seguinte: se eu entro na faculdade e tem pessoas lá que já estão estudando há mais tempo e o curso já tem bastante tempo e essas pessoas de alguma forma estão sobrevivendo, então não deve ser um problema assim tão sério. Algum espaço deve ter, eu só preciso descobrir qual. E eu não estava tão errado, né, sobre isso. Afinal de contas, o nicho de música não é muito grande. De mercado realmente não é muito grande, é bem pequeno. Mas ele existe. Só que tu tem que garimpar ele, é tipo ouro. Tu tem que ir lá e garimpar, tem que procurar muito para encontrar. Mas tem. Então, esse foi um dos principais desafios. O novo desafio que eu tive foi agora no período da pandemia. Os pais de alunos, a maior parte dos meus alunos, ou eles fazem aula presencial, né? Eles faziam todas as aulas presenciais, na verdade, antes, e de repente tem uma pandemia, eu não posso mais ir até as residências deles, eles não podem vir até aqui, eu tive que dar um jeito sobre o que fazer, senão eu ia perder praticamente toda a minha renda. Então, eu propus para os meus alunos fazer aula online e tive que correr para aprender como fazer aulas online e estruturar todo um novo sistema de aulas. Foi diferente, um pouco estressante na época, mas valeu a pena. Então foi um grande desafio, realmente aprender com o equipamento que eu tinha, que também não era lá todas aquelas coisas, né? O mesmo aconteceu com relação às igrejas, né? E no final das contas eu propus um novo sistema de cultos online e foi muito bem sucedido, né? Inclusive pioneiro dentro da Diocese Meridional onde eu trabalho. Então, novos desafios tu pode encarar como um problema ou como uma possível solução para um novo mercado, que no caso eu me encontrei também, que agora é o de dar aulas online. Eu posso dar aula para qualquer lugar do Brasil. Eu tenho uma aluna em São Paulo e dou aula para ela à distância. Não dou aula presencial para ela, em condições disso, né? Então sempre há uma saída. Bom, como eu já mencionei no começo, né? Então hoje eu já tenho muitos serviços a serem feitos, né? O músico ele trabalha disso, ele trabalha de vários pequenos serviços que se acumulam e formam um grande, nesse caso. E aí então hoje tenho os meus alunos, vários alunos, cada ano aumenta mais o número de alunos, né? Tenho alunos que têm tocado muito bem, inclusive, eu fico muito orgulhoso deles, do desempenho que eles têm tido, e eu fico muito feliz também com o serviço que eu tenho conseguido dentro das igrejas, principalmente a igreja anglicana, né, onde eu trabalho, onde numa igreja eu sou instrumentista e na diocese eu sou assessor. E isso também foi uma grande conquista, porque eu entrei lá por uma indicação do meu irmão, que também é músico, mas não atua na área, né, infelizmente. E aí ele me deu a indicação, eu fui lá, comecei muito timidamente, né, dentro do grupo de louvor,
e as pessoas foram vendo a importância e necessidade de um músico, e assim o meu nome, por indicação, foi se espalhando até chegar na diocese, onde então agora eu trabalho, e na verdade o trabalho tem alcançado uma ampla divulgação, né? Em várias partes do Brasil, pelo menos dentro da igreja anglicana eu já sou conhecido. Bom, gente, nós estamos falando de música, então, assim, acreditar em si e persistir é tudo. Não existe música sem persistência. Tu vai começar sempre tocando, catando milho no teclado, né? Até conseguir fazer mais coisas e até fazer a musiquinha do gás do Beethoven, que ninguém sabe, mas é do Beethoven, né? É de Beethoven, a Furelice, né? Ou então, sei lá, ou tocando o tema de Riverdale, tu consegue qualquer coisa, enfim, treinando, mas tem que treinar um pouquinho todo dia e tem que ter muita persistência. Chega em momentos que é muito chato aprender música, é muito chato treinar, na verdade, né? Aprender teoria e tudo mais, tu já tem tanto quanto aquele monte de coisa que a gente vê em matemática, é tanto aquele monte de coisa que a gente vê em português, de regras e tudo mais, mas também há uma coisa muito gratificante que é tocar aquelas músicas que tu gosta, que tu ouve, que, né? Então tu aprende tudo isso, mas isso leva muito tempo, muitas horas de estudo, muito tempo na frente do instrumento, onde a gente dedilha, faz exercícios e tudo isso é muito necessário. Então, nunca desistir é o mais importante. E assim tu vai conseguir fazer, tocar qualquer coisa, ou mesmo que não seja ser um músico, mas qualquer profissão, qualquer coisa é necessário muito estudo e muita persistência para que a gente consiga ser bem sucedido. Isso é de fundamental importância, né? No caso específico da minha área, então, um músico, inclusive, muito tempo de treino, muito tempo de estudo. Eu fico muito feliz de ter sido convidado pelo professor Marcos, né, para dar essa pequena palestra para vocês me conhecerem. Foi um grande prazer fazer esse vídeo para vocês. Muito obrigado pela atenção e quem sabe um dia a gente não se vê por aí, né? Muito obrigado e até mais.